ouvi com muito cuidado, até pedi que me desse uma cópia, a exposição do Hiller Rodrigues, sobretudo a parte inicial, que mostra o que somos, a quantidade de aeroportos, a quantidade de vias ferroviárias, a quantidade de possibilidades de uso de portos, ou seja, um conjunto de infraestrutura instalado, recursos colocados, decisões político-administrativas tomadas, sem resultados. Sem resultados. Então, diante disso e do problema que eu tô enfrentando, eu vou no espaço curto, que é o que eu me tenho aqui. Eu não vou fazer uma exposição formal, porque eu acho que a situação econômico-financeira que nós atravessamos e esse quadro que nós acabamos de ver aqui não nos permite mais achar que as coisas são simples, que têm que ser resolvidas, que a pressão social, os custos financeiros, eles impõem moral e politicamente a necessidade de continuar no mesmo ritmo que nos levou aonde estamos agora. Então, eu creio que hoje a grande decisão que o país toma e que o governo Temer está tomando é de dar um basta neste processo. Não dá mais para continuar agindo da mesma maneira que nos levou aonde nós chegamos aqui e que o Hiller de Oliveira nos mostrou de uma maneira muito singela no ambiente da infraestrutura brasileira. Não dá mais. E é o enfrentamento dessa questão que estamos fazendo hoje. O problema do Brasil, o primeiro problema é a economia. O segundo problema é a economia. O terceiro problema é a economia. Não é a infraestrutura, não é, ainda a crise social. A crise social é consequência de um quadro econômico que é um descalabro. Nós temos, neste ambiente da economia, que ter foco, meta. E o governo Temer tem foco. A questão é fiscal. Se nós não resolvermos a questão fiscal, não adianta ficarmos fazendo diagnósticos da realidade, seja no campo da infraestrutura, seja no campo da taxa de juros, seja na mensuração da dívida pública. Se nós não resolvermos a questão fiscal no prazo, no tempo, nós não vamos conseguir garantir os empregos necessários para que mais de 14 milhões de brasileiros até o final do ano estejam convivendo com ele. Então, o governo está avançando nesse caminho. O Congresso Nacional acaba de aprovar, a Câmara dos Deputados, medidas que dotam a sociedade brasileira, não é o governo Michel Temer, dotam a sociedade brasileira de uma perspectiva de, ao longo dos próximos 20 anos, equilibrar receita e despesa. Dá a uma coisa que é uma ficção, que é o orçamento da União, um cunho de realidade, em que as pessoas, os deputados, a sociedade, os jornalistas, os analistas econômicos, eles possam confiar naqueles dados e ter a medida da realidade. Porque os dados até hoje não são confiáveis. Os dados não são confiáveis. Consequentemente, não dá para você ter a dimensão da realidade e definir políticas públicas que sejam viáveis. Elas são formuladas de uma maneira pirotécnica, com muita propaganda, e os resultados ao final de cada exercício são absolutamente frustrantes, mas outras campanhas publicitárias são postas em cima para criar uma expectativa diferente. Então, este é o quadro que nós estamos enfrentando hoje do ponto de vista da economia. Tem perspectivas? Tem.
O ambiente está mudando? Está. Mas essa mudança ainda está no plano que é fundamental. O professor Mário Henrique, e eu vi ele dizer várias vezes, ele dizia que para resolver problema econômico, 80% é confiança, 20% é teoria econômica. Então nós estamos trabalhando no restabelecimento da confiança no país, tanto interna quanto externamente. Agora, essa confiança, ela precisa ser restabelecida mudando as nossas regras. Mudando as nossas regras. E é isso que o Conselho, do qual eu sou secretário executivo, por determinação do presidente Temer, vem junto com os ministérios e as agências, o Tribunal de Contas e o CAD, mudando as regras que presidiram até hoje o processo de concessão. Essas regras não podem continuar mais. Elas nos levaram a esse estado que hoje, felizmente, sem nenhum abalo à estrutura legal, constitucional do país, a sociedade brasileira, usando os instrumentos que a própria Constituição coloca, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Poder Judiciário, está fazendo uma ampla investigação, um amplo levantamento, envolvendo grandes empresas, grandes empresários, políticos influentes, e nos obrigando a tomar consciência desta realidade sem nenhuma espetacularização dela, para que nós tomemos as medidas necessárias, os culpados sejam punidos, os inocentados continuem a sua vida e, sobretudo, nós mudemos as regras de compliance, de práticas de governança, de definição clara do papel de cada nível institucional, e é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos mudando as regras e a primeira mudança é a definição do papel. O Ministério passa a ser o órgão concedente, o governo concede. Anteriormente, no governo anterior, houve uma infantilização dos ministérios, das agências reguladoras. Nós, o César Borges e eu, convivemos da falta de importância de ministro. Porque as reuniões eram reuniões com 30 pessoas, sem nenhuma hierarquização no processo decisório. As agências, muitas delas, não tinham número de diretores nomeados necessários para a tomada de uma decisão. São 5 diretores, só tinham 2, então a agência não podia decidir nada. Os contratos de concessão, na realidade, está aqui o ministro Veda de Oliveira, que não me deixa enfim, dizer o fato, eram mais contratos de obras do que propriamente contratos de concessão. As medidas de avaliação de desempenho e da qualidade dos serviços eram absolutamente vagas, o que permitia uma confusão do concessionário e da agência que tem a responsabilidade de acompanhar a concessão e medir a responsabilidade de cada uma das partes e tomar as medidas legais necessárias para que isso ocorresse. Era uma promiscuidade no papo, na amizade, na intimidade. Não dá para ser assim. Não pode mais ser assim. Não pode mais ser assim. O custo financeiro, o custo administrativo, o custo político é imenso. Foi isso que o Hitler nos mostrou. Esse é o resultado dessas práticas que não são do governo anterior. Se você vier ao longo do tempo, essas práticas elas se dão por muitos anos. E nós vamos ter que mudar agora e mudar no tapa, porque está sendo provado que Deus não é brasileiro. Nós, a sociedade brasileira, ela teve o privilégio de, durante quase 20 anos, dobrar a renda per capita a cada 6 anos. Taxas de crescimento de 10% durante 10, 12 anos. E aí tudo era fácil. O povo, nós todos, achamos que temos o nosso destino, a nossa vocação é crescer. E crescer sem trabalhar, sem se organizar, sem ter práticas regulatórias adequadas, sem ter transparência nas nossas regras,
sem ter um ambiente de tomada de decisão em que os papéis e as responsabilidades sejam dadas, querendo escolher quem são os vitoriosos, o governo. Não pode ser assim mais. A sociedade não é só a sociedade brasileira, não. O mundo está mudando, mudou. E não só mudou na relação do poder público com o poder privado. Também as associações sociais estão mudando. Vejamos o que aconteceu com a FIFA. Nós estamos e temos que percorrer, estamos fazendo isso, a construção de relações que nos permitam, em primeiro lugar, ter práticas de governança que sejam transparentes, claras, em que os papéis dos atores sejam bem definidos, que as relações entre as agências, que são órgãos de Estado, agência não é governo e não tem que ficar dependendo de governo. A agência, ela se relaciona com o governo e com o concessionário para arbitrar eventuais conflitos. Ela não é nem do concessionário e não pode ter relações promíscuas nem com o concessionário e nem com o governo. E também a agência não é o PROCON. Ela tem que usar as informações do PROCON para fazer a avaliação da qualidade do serviço. A função da agência é regular a área de atuação que lhe é dada por lei e acompanhar a execução do contrato, nos termos que o contrato está definido. E o contrato tem que ser claro, para que todas as partes entendam e nós possamos restabelecer uma tradição que o país já viveu com muita intensidade na sua história, mesmo do regime militar, que é a segurança jurídica e o respeito ao contrato, que hoje nós já estávamos perdendo esse valor. Os contratos não eram mais respeitados. Então, o que nós estamos fazendo, além dessas mudanças de natureza regulatória, nós estamos redefinindo regras de governança, redefinindo ambiente de compliance que permita tanto as empresas quanto o governo manter interna e na relação entre elas um ambiente claro, saudável, iluminado, sem zonas sombrias. E, sobretudo, nós estamos querendo criar um ambiente concorrencial. Por isso, fomos ao CAD e ali obtivemos várias sugestões, entre elas a publicação dos editais em inglês, em português, em espanhol, para que todos tenham conhecimento ao mesmo tempo e oportunidade. A possibilidade de nós não termos a obrigação de, às vezes, o prazo entre a publicação do edital e a realização do leilão de 20, 30 dias, como se fosse possível se fazer uma avaliação de uma rodovia do ponto de vista de risco, de técnica, em 20 dias, e dar um lance em um leilão, e o leilão se transforma num jogo de pôquer, e como o contrato permite reequilíbrio e sobre-reequilíbrio, é uma brincadeira. Não pode ser desse jeito mais. Então, nós definimos que o mínimo, dependendo da qualidade da infraestrutura, é de 100 dias. E em infraestruturas mais complexas, o prazo entre a publicação do edital e a realização do leilão será superior a 100 dias, para que as partes possam analisar, possam avaliar. Nós trouxemos para participar do Conselho o ministro do Meio Ambiente. Nós queremos preservar o respeito e a qualidade das práticas ambientais no Brasil. Mas não é possível não se decidir. Não se decide. O custo financeiro, o custo social, o custo político da indecisão é uma brutalidade. E ninguém sabe quem é o responsável, se o fiscal é do Estado, se o fiscal é do município, se o fiscal é da União. E aí você tem coisas absolutamente despropositadas, sobretudo no setor de óleo e gás. É helicóptero levando peixe-boi do norte para o sul, e não tem nem casal, é só um peixinho-boi. Não há nem a possibilidade de preservação da espécie. Não pode ser desse jeito. Não dá para ser assim. Nós temos que começar a ter
e o exemplo tem que vir dos que estão em cima, tem compostura institucional, compostura política. As decisões de infraestrutura não podem ser eleitorais. Nós temos, por exemplo, foi mostrado aqui pelo Riley, a situação das ferrovias, e depois da reunião aqui, o Jorge, eu e mais alguns companheiros vamos fazer uma reunião sobre essa questão do sistema ferroviário. É nada para lugar nenhum. Nada anda. E não tem, ela não liga um porto a outro, ela não leva nada a coisa nenhuma. E nós sabemos que não é o cidadão que vai usar a ferrovia num país dessa extensão, o modal vai ser inevitavelmente o aéreo, é a produção. Então o sistema ferroviário tem que estar vinculado às demandas da circulação, da produção do produto, aonde ele se é produzido até o porto. Não tem nada disso, não tem lógica nenhuma nessa estrutura ferroviária que foi mostrada aqui, porque ela não é feita a partir de critérios logísticos, e sim eleitorais. Eu tenho que favorecer Pernambuco, mas eu não posso deixar o Ceará, porque o governador é amigo, de lado. Então montam uma ferrovia que tem que servir a 2 portos e com distâncias enormes e não se conclui. Não chega a nenhum porto, são bilhões de reais metidos nisso. Isso não vai ocorrer mais. Isto não vai ocorrer mais. A decisão do presidente Temer é de enfrentar este problema com todas as dificuldades que o país está passando. Nós vamos ter resultados porque há a vontade política de mudar este quadro. E, para finalizar, a mudança deste quadro não significa, e eu tenho repetido como mantras, não significa nenhuma ambição eleitoral. Existe uma incompatibilidade de montagem de alternativa eleitoral entre o desafio que o presidente Temer tem e o que significa montar um eficaz modelo eleitoral. Nós sabemos fazer isso. Há muita experiência acumulada na questão política eleitoral nos que estão no governo. Mas não vai ser feito isso. Não vai ser feito isso porque nós sabemos que ou se resolve essa questão ou não há futuro. Não haverá futuro. O presidente Temer só tem um único compromisso. É o encontro dele com a história. Se a situação econômica for bem resolvida, haverá um abraço da história com ele e dele com a história. Se a situação econômica não for bem resolvida, não há futuro para ele. E a situação do país estará muito, muito mais difícil do que está hoje. E hoje, os senhores sabem que está difícil, mas há, pela firmeza, pela clareza e pelo fato de que o que está sendo executado na área econômica hoje ter sido anunciado antes, e os senhores se lembram que tem um documento chamado A Ponte para o Futuro, onde todas essas iniciativas estão lá postas. Inclusive, a afirmação de que a crise não vai se resolver da noite para o dia, que, lamentavelmente, se deixou ela avançar muito e que não vai ser uma mudança, como se faz na campanha eleitoral. Vota porque nós vamos mudar no dia seguinte. Lá, o próprio documento diz que não, que nós vamos ter que executar um processo de mudança muito profunda que vai nos levar a conviver ainda algum tempo com uma situação difícil, mas com força, com determinação, com confiança e, sobretudo, com crença de que nós somos capazes, como fomos, de construir um país, uma nação plural, que respeita as diferenças. Nós seremos, mais uma vez, capazes de sair dessa crise e voltar a nos encontrar com o que nos habituamos de uma maneira generosa, quase que gratuita no passado, que é crescer, gerar emprego,
melhorar a qualidade de vida e, sobretudo, garantir esperança ao cidadão brasileiro.